A natureza complexa dos hieróglifos tornou difícil decifrar o texto. Uma palavra ou sentença podia conter ideogramas, fonogramas e símbolos determinativos, que combinavam outros símbolos para criar novos significados. A natureza diversa dos hieróglifos que Champollion descobrira era a chave para entender o sistema. Imagine que esta figura de um pato possa ser interpretada simplesmente como um pato. Nesse caso, o hieróglifo é um ideograma. Mas, quando o pato é colocado ao lado do som, significa filho ou descendente masculino. As duas letras se referem ao filho do deus Sol, Ra, uma interpretação totalmente diferente. Neste caso, esse hieróglifo é um símbolo determinativo. Outras vezes, porém, esses hieróglifos representam um som Sa, sem significado em especial. Neste caso, é um fonograma. Descobriu-se que os hieróglifos incluíam 3 tipos de símbolos: ideogramas, fonogramas e símbolos determinativos. Entre eles, os fonogramas eram os mais relacionados aos símbolos alfabéticos. Alguns sinais, então, têm valor de 2 consoantes seguidas. Alguns têm até o valor de 3 consoantes seguidas e outros têm o valor de uma só. Poderia ser um tipo de alfabeto, apesar de os próprios egípcios nunca terem isolado os sinais que tinham só uma consoante. Sempre usavam os 3 juntos, sinais-palavras e sinais para valores fonéticos para 1, 2 ou 3 consoantes. Todo o sistema hieroglífico continha cerca de 700 caracteres. Entre eles, 66 eram fonogramas. Dos 66, 24 correspondiam a um único som por letra, característica de um sistema alfabético. Com as letras foi feita uma tabela para corresponder aos sons do alfabeto. Agora, usando as letras, pode-se escrever o nome da famosa rainha egípcia, Cleópatra. Entre as formas antigas de escrita, só os hieróglifos egípcios continham caracteres de som único. Os sistemas de escrita cuneiforme não tinham essa inovação. Parece que os alfabetos que usamos hoje emprestaram isso dos antigos hieróglifos egípcios. Se os hieróglifos egípcios continham o início do sistema alfabético, quando e onde um alfabeto concreto finalmente passou a existir? Por volta do século XV a.C., havia uma cidade-estado chamada Ugarit, onde hoje fica a fronteira entre a Síria e a Turquia. Após saírem de Luxor e Serabit el-Qadim, os caracteres alfabéticos chegaram ao porto de Latáquia, onde hoje fica a Síria. Ugarit era uma cidade-estado ocupada por canaanitas, um dos povos semitas da região. Era um lugar onde as culturas oriental e ocidental se encontravam. Produtos de todo o mundo eram vendidos nos mercados e ruas de Ugarit. Com mercadores de toda a região falando várias línguas e dialetos, era necessário um sistema de escrita simples e preciso. Viajando-se para o interior a partir de Latáquia, chega-se a uma pequena vila chamada Ras Shamra. Aqui se encontram as antigas ruínas de Ugarit. O Palácio Real, no centro das ruínas, leva ao Templo de Baal. Há pedras angulares e paredes desmoronadas aqui e ali, mas não restam indícios da prosperidade de Ugarit. Porém, sob a área deste templo, foi encontrada uma importante relíquia que ajudou a esclarecer a história do alfabeto. Era o mesmo tipo de tábua de argila que veio da Mesopotâmia. A maioria das tábuas de argila encontradas aqui era cuneiformes.
achou-se tábuas contendo escrita de uma ampla gama de línguas faladas neste centro comercial: sumério, acádio, hitita, hurrita e ugarítica. Assim, achamos várias línguas representadas lá. Há 8 línguas representadas em 5 escritas diferentes. Achamos algumas das principais línguas do Oriente Próximo, como o sumério, o acádio e o hitita, em escrita cuneiforme. Há outro tipo de cuneiforme lá usado para escrever no idioma nativo da cidade de Ugarit, chamado ugarítico. Entre as tábuas de argila, uma continha 22 cuneiformes. Era o alfabeto cuneiforme ugarítico. O alfabeto cuneiforme ugarítico era arranjado mais sistematicamente e tinha um número menor de letras que o sistema alfabético encontrado em Serabit el-Qadim. Porém, a real importância da descoberta do alfabeto ugarítico foi ser possível ver nele a ordem alfabética pela primeira vez. A ordem não corresponde exatamente à dos alfabetos modernos, mas há, contudo, uma ordem clara no sistema. Não sabemos ao certo quem inventou a ordem do alfabeto, mas temos no ugarítico do século XIII a.C. o primeiro abecedário já descoberto. Abecedários são inscrições que apenas mostram o alfabeto em ordem. Talvez seja um tipo de texto de exercício. Temos no ugarítico abecedários que usam a ordem do alfabeto usado pelos fenícios e hebreus. E ele acabou tendo basicamente a mesma ordem do alfabeto que existe hoje em inglês. Por volta de 1200 a.C., Ugarit caiu devido a um terremoto ou ataque externo. Quando a cidade esquecida acabou desaparecendo, os segredos do alfabeto ugarítico desapareceram com ela. O que houve com os traços do alfabeto ugarítico após a queda? Heródoto, o chamado pai da história, disse que o alfabeto foi levado à Grécia por Cadmos, um príncipe guerreiro lendário da Fenícia. Antes do século XV a.C., uma coalizão de poderosas cidades comerciais controlava o mar Mediterrâneo e muitas regiões além. Juntas, essas cidades, incluindo Biblos, Tiro e Sidon, chamavam-se Fenícia. Biblos, localizada no atual Líbano, é famosa pelo cedro desde a antiguidade. A Fenícia vendia a madeira dessa árvore em troca de papiro, que trocava com a Grécia e outros países em torno do mar Mediterrâneo. Essas eram as chamadas rotas comerciais. O quartel-general da Rota do Papiro veio a ser conhecido pelo nome de seu principal produto, papiro. Com o tempo, esse nome mudou para o que hoje conhecemos como Biblos. Até a palavra Bíblia vem do nome do produto. Os cedros eram um grande trunfo dos fenícios. Esse símbolo de prosperidade os tornou ricos e poderosos. O cedro era famoso na antiguidade. Sabemos disso pelos egípcios, principalmente pelos mesopotâmios, que vieram para cá com o propósito de levar esse tipo de madeira. Era usada basicamente para construir templos e palácios. Também usavam para construir barcos, os barcos sagrados do deus Amon, por exemplo. Perto das florestas de cedro encontram-se as ruínas de Biblos, em uma pequena vila litorânea. Aqui se encontra uma relíquia importante que ajuda a entender a história do alfabeto. Em 1922, um deslizamento expôs uma tumba esquecida sob a areia. Era o sarcófago do rei Ahiram.